Olá, bem-vindos ao Noite Informativa. Uma mesquita desabou e matou pelo menos 2 pessoas na cidade de Maputo em resultado de um vendaval que se registrou ontem. O mau tempo destruiu ainda diversas infraestruturas. Na noite desta quinta-feira, os rastros de destruição provocados pela intensidade do vento e da chuva que caiu no final do dia estavam nítidos na baixa da cidade. Este muro das antigas instalações da FACIN, na Avenida 25 de Setembro, desabou. Não sei dizer o que terá acontecido. Não houve aqui nenhum incidente por causa dos cabos espalhados? Por acaso não. Não tem energia, está uma instalação assim, parecer tipo abandonada, mas enquanto não. A cobertura da escola primária 24 de julho veio parar na estrada. 4 salas ficaram descobertas. O guarda esteve quando aconteceu o incidente. Não, quando volta, eu fui para a ventania e não consegui descer para lá. Sobre não consegui recordar a entrada. Então, por isso já, as duas aplicações e os tetos externos. As casas próximas da escola ficaram intactas, mas ficou susto na vizinhança. Outro já entrou lá em casa, com aquela casa de lá, outro vai. Eu ficou susto no verão. Eu fiquei assim mesmo. Em frente à sua casa? Sim, senhor. Sim. Crianças, onde é que estão? Está bem, está ali. Mas qual é o problema? A ocorrência mais grave deu-se nesta mesquita provisória. O teto desabou no momento em que estavam dezenas de crentes no interior. A cidade de Maputo registrou uma temperatura máxima de 39,7 graus centígrados, o que originou um sistema de baixa pressão, causando ventos de até 90 km por hora. O teto de uma mesquita provisória desabou, matando pelo menos 2 pessoas, das quais uma criança, segundo testemunhas. A nossa mesquita está em construção. Tem uma infraestrutura improvisada, que devido a esse vendaval que existiu por alguns minutos, desabou. 2 mártires, portanto, retornaram para o nosso Criador. Retiramos lá 8 feridos. Apelamos a toda a sociedade moçambicana que façam preces, porque provavelmente em várias outras partes aqui da capital devem ter acontecido outros acidentes. Os bombeiros foram chamados para resgatar a criança. Nós, quando lá chegamos, encontramos esse menino, com a ajuda dos próprios homens da comunidade islâmica. Quais foram os métodos que foram usados para resgatar a criança? Os métodos foram a remoção dos blocos que estavam sobre o menino e tirou-se para o hospital. Ele ficou praticamente soterrado? Ficou soterrado. De que idade era a criança? Não perguntei a idade, mas suponho que tenha 10 a 12 anos. Ainda devido ao mau tempo de quinta-feira, um jovem de 24 anos morreu eletrocutado na sequência da queda de uma linha de baixa tensão no bairro de Laulana Arredores, na cidade de Maputo. O mau tempo que se foi sentir na noite de quinta-feira, caracterizado por ventos fortes e queda de chuva, semeou luto nesta família. Por volta das 19 horas, esta linha de baixa tensão no bairro de Laulana não resistiu aos ventos fortes e caiu próximo à berma da estrada. Na altura, o jovem que regressava a casa após a jornada laboral pisou a linha de baixa tensão e morreu eletrocutado. Testemunhas contam que ainda tentaram evitar o pior, mas foi tudo em vão. Quando nós chegamos aqui na paragem, e pedimos a paragem aqui, aquele motorista, então aí ele passou a paragem, acho que por aí uns 10 metros, então quando nós descemos, há umas senhoras aí que foram as primeiras pessoas a descer, então de seguida desceu o meu amigo, então logo que ele tirou o pé, pisou para o chão, aí ele apanhou o esticão. Os vizinhos da vítima dizem que pouco depois da queda da linha comunicaram à Eletricidade de Moçambique sobre o incidente. Porém, segundo estes, a equipa da piqueta somente se fez ao local na manhã desta sexta-feira para desligar a corrente. Em condições normais, naquela situação, ao partir a linha, eles tinham que criar condições de chegar o mais rápido possível para repor aquela situação. E eles não estiveram à altura de fazer isso. E há pessoas que ligaram para a instituição não esteve à altura de responder isso. E razão pela qual eu recebo a chamada e eu crio condições de entrar em contato com todos eles. Eles acabaram chegando, mas já era tarde. A vítima deixa viúva e um menor.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o mau tempo que se fez sentir ontem na capital do país deveu-se a um sistema de baixas pressões originado por temperaturas altas. Entretanto, para as próximas 24 horas, prevê-se temperaturas baixas para a zona sul do país, mau tempo no centro e temperaturas altas no norte do país. A situação que se registrou na província de Maputo deve-se à influência de um sistema de baixas pressões que trouxe descida de temperatura, ocorrência de ventos fortes. Prevê-se para as próximas 24 horas temperaturas baixas, porque temos ventos de sueste a trazerem umidade para o continente e ar marítimo frio. Isso fará com que as temperaturas continuem baixas na região sul do país. Na região norte do país temos temperaturas altas devido à influência de ventos do quadrante norte que transportam o ar quente para o continente. Prevê-se que esse sistema se desloque progressivamente, a corrente de ar marítimo se desloque para a região centro do país, criando condições para a ocorrência de trovoadas. Teremos convergência e ventos também fortes. Teremos também possibilidade de aguaceiros e trovoadas nas regiões centro do país, nomeadamente nas províncias de Zambésia, Sofala, Manica e Tete. Bem, para a província de Maputo, o sistema já se está a deslocar em direção à região centro do país, isto é, progressivamente vai afetando as províncias de Gaza, Norte de Gaza, Inhambane, Sofala, Manica, principalmente a região centro do país. Algumas lojas das operadoras de telefonia móvel registraram hoje uma grande enchente na cidade de Maputo. O fato acontece um dia antes do prazo determinado pelas operadoras para o bloqueio dos cartões não registados. A menos de 24 horas para o fim do prazo estabelecido pelas operadoras para o registro de cartões, a situação era esta. Lojas lotadas de pessoas que a todo custo procuravam registrar os números. Verdade ou não que se vai cortar a comunicação por celular para os usuários que não tiverem feito o registro até amanhã, o facto é que as pessoas não querem ficar incomunicáveis. Como avisaram, né? Sábado o número cancelado e eu não posso ficar com o número desligado. E se chegasse aqui com a loja fechada, como é que faria? Seria mal já. Sim, seria mal. Porque é um número que estou a necessitar muito para meus serviços na internet. Enquanto alguns apontam a falta de tempo, outros assumem terem sido negligentes para o registro tardio dos seus cartões. Tive esse número quase nos últimos dias, então por isso é que também estou a conseguir vir hoje para registrar. Dizer que falta de tempo não seria a resposta certa, mas sim desleixo. Mas também por causa do trabalho, sob pressão, não tem tempo de chegar às lojas, seja por isso. A obrigatoriedade do registro de cartões de telefonia móvel está prevista num decreto aprovado pelo Governo em 2011. Entretanto, até esta terça-feira, cerca de 8 milhões de clientes não tinham registrado os seus números. Cerca de 2.500.000 crianças poderão ser vacinadas contra pólio e sarampo até novembro do próximo ano. Durante o lançamento do programa de vacinação esta sexta-feira no distrito da Manhissa, em Maputo, a ministra da Saúde, Nazira Abdullah, apelou a maior adesão. A campanha consiste na administração de doses de vacinas injetáveis contra sarampo a crianças de 1 ano e 6 meses e contra pólio a crianças de 4 meses. Trata-se de um programa de vacinação de rotina que visa combater a paralisia infantil e problemas respiratórios, bem como da pele em crianças. Coube a Ministra da Saúde lançar o programa através de vacinação de uma entre mais de 2 milhões de crianças que serão abrangidas pelo programa. Na ocasião, a Ministra apelou a adesão à campanha de modo a garantir melhores condições de vida das crianças. O governo de Moçambique está a investir na prevenção e uma das maneiras de fazer prevenção é dar vacina às nossas crianças. Mas nós não basta só introduzir a vacina, é preciso que as famílias, como dizia a Sua Excelência o governador, é preciso que as famílias levem as crianças para vacinar. É preciso que os pais, não é só as mães que devem levar as crianças, os pais, os irmãos mais velhos, os vizinhos, os encarregados de educação
temos que levar as nossas crianças para fazer vacinas. Por sua vez, ainda na cerimônia de lançamento do programa, algumas mães apelaram a outras para aderirem massivamente à vacinação. Sempre quando dizem que há vacina, tem que levar as crianças também para crescerem saudáveis. Eu também agradeço por ter vindo e vi que vacinar a minha criança para crescer saudável. Até final de dezembro deste ano, o Ministério da Saúde espera vacinar mais de 83 mil crianças em todo o país. A Agência Japonesa de Cooperação Internacional financia em 1,2 milhões de dólares o projeto de gestão hidrográfica da Bacia do Licungo. O Comitê da Bacia do Licungo esteve reunida em Mucuba para aprimorar os métodos de gestão. A água do caudal do rio Licungo, que em janeiro deste ano atingiu níveis de 12 metros de altura, o que levou ao transbordo, criando danos sobre infraestruturas sociais aqui em Mucuba. Neste momento, os níveis estão apenas na escala de 1 metro. As previsões hidrográficas indicam que o caudal do rio Licungo voltará a registrar subidas em consequência das cheias e inundações que voltarão a assolar a Zambésia a partir do mês de janeiro de 2016. E por forma a reduzir os efeitos das intempéries, a Agência Japonesa de Cooperação Internacional financia com 1,2 milhões de dólares o projeto de gestão hidrográfica da Bacia do Licungo. O projeto vai até março de 2017, então para acabar aqui daqui a um ano e 3 meses. Nesse período pensamos, esperamos de conseguir melhorar o sistema de prévio alerta e ao mesmo tempo temos que dizer que as atividades de redução de risco de desastre são atividades em contínua, não pode separar. Tivemos alguns técnicos que foram para o Japão para poderem também aprimorar dessas tecnologias. Portanto, nesta época chuvosa, poderemos usar numa fase piloto essas tecnologias de imagem satélite, que é para podermos ter algumas informações e nos permitir tirar decisões no momento exato. No entanto, o Comitê da Bacia do Licungo, organismo que envolve instituições que gerem as calamidades, reuniram-se para aprimorar a capacidade de resposta. Como temos que determinar novos níveis de alerta para comunicarmos às comunidades, viemos aqui para demonstrar em loco sobre a prontidão das informações que nós vamos disseminando durante a próxima época chuvosa e a partir dali podermos transmitir às comunidades. A partir do mês de janeiro de 2016, a Administração Regional da Água Centro e Norte passará a utilizar satélite para detectar calamidades naturais ao longo da Bacia do Licungo. O Centro de Captação de Água de Mucuba está a funcionar com restrições na sequência das enxurradas que assolaram o distrito em janeiro deste ano. O distrito de Mucuba, na Zambésia, está há 6 dias que não registra casos de doente padecendo da cólera, a chamada doença das mãos sujas. De acordo com o administrador distrital, o facto acontece porque foram tomadas medidas preventivas nas comunidades. Neste momento, o Centro de Tratamento de Cólera continua ativado até passar a próxima época chuvosa. Neste momento, nós podemos considerar que a situação está controlada. Há 6 dias que não temos lá a entrar doentes com essas diarreias e atualmente no Centro de Tratamento de Doenças de Cólera não tem lá doente. Consideramos que neste momento a situação está controlada. Que trabalhos de base foram feitos para não haver neste momento registro de casos de cólera? O governo trabalhou no sentido de garantir o fornecimento de água potável através das condições que foram criadas, como é do vosso conhecimento que durante as enxurradas o sistema ficou afetado pelas chuvas, mas nós tentamos criar as mínimas condições no sentido de garantir o fornecimento desse precioso líquido aos nossos concidadãos e para aquela gente que não chega o sistema de abastecimento, fizemos a questão de colocar lá os tanques para podermos fornecer a água a todos os populares.
Em Mucuba, casos de diarreias continuam a preocupar o governo. Bom, ao nível do distrito de Mucuba, temos notificados mais de 2.000 casos de diarreias. Mas a que se deve esta tendência? Essa tendência deve-se ao consumo de água, porque a maior parte da população recorre à água do rio e em algum momento esta água eles não tratam para o seu consumo. Estamos a desenvolver atividades comunitárias, continuamos com a sensibilização da população, continuamos com a distribuição da certeza ao nível das comunidades, também estamos a sensibilizar a população para ferverem água para o consumo, para além das medidas de saneamento do meio. As autoridades dizem que o Centro de Tratamento de Cólera tem medicamentos suficientes para responder casos de cólera. O distrito de Mucuba registra melhorias de casos de cólera. O fato acontece depois do distrito ter sido assolado pela doença, que atingiu 317 doentes, com 12 óbitos. Esta é a notícia que acabou de acompanhar. Vamos a um breve intervalo. Voltamos a seguir com mais informação. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. STV também é desporto. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Este jovem, que eu agradeço a presença neste programa. Obrigado pelo convite. Brincava mais futebol no beco, brincava com meus amigos no beco e cresci nesta vertente. Não tive aquela vontade de ser mais, digamos que mais extrovertido. Este foi o meu primeiro grande sonho, ser um fotógrafo profissional. Quando cheguei à 10ª classe, estudei, tive lá desenho, na altura estética, na 7ª classe eu tive desenho. Eu percebi que gostava muito de desenhar. Foi o fato de ficar 6 meses com a empresa registrada sem um cliente. Eu trabalhava antes, tinha um emprego, digamos que estável. Como eu sempre digo, as pessoas estão livres de opinar, mas nunca estão livres de decidir por mim. Crianças dilapidam Monte Moiane na caça ao tesouro. Estava a procurar o quê? Pedras. Escolha entre a infância e a sobrevivência. Disputa por um pedaço de terra. O braço de ferro entre as autoridades populares. Se nós temos que sair daqui, não é? Vamos para onde? Não tenho sítio para morar. Haverá tratamento propício para isso. Dos bairros de Lapa aos grandes palcos internacionais. Nasci no bairro da Lixeira. Quando eu falo venho porque como artista começou tudo lá. Olá, eu sou o Matias Damasio, estarei no programa Grande Plano na STV. Esta segunda-feira, às 23 horas, no Grande Plano. O
O desarmamento da Renam polarizou ontem os debates dos deputados no último dia da sessão de perguntas ao governo no Parlamento. No encerramento da sessão, o primeiro-ministro apelou para a entrega voluntária das armas fora do controle do Estado. É urgente o desarmamento de todos os ilegalmente e desafiando o poder do Estado, exige é andar em armas de julho para o dano de assassino. O nosso povo quer a paz. A paz pequena só se pode conseguir por um diálogo sério, ignorando os interesses do povo acima dos interesses do grupo. Sim ao diálogo pela paz, não à violência. O povo sabe que ao invés de desarmar, estão a armar a Renam. Exemplo concreto, são as armas deixadas na embaixada do dia 25 de setembro. O povo sabe que quem criou a dívida da Ematum não são os homens da segurança do líder da Renam. O povo sabe que o problema desse país não são as armas da segurança do presidente da Renam. O povo sabe, senhor primeiro-ministro, que o problema deste país é a recusa persistente da reconciliação nacional. Acusam-se, acabam sempre invocando a minha bancada, motivo pelo qual intervenho nestes termos. Portanto, esta é uma preocupação que me fez aqui levantar, me faz recordar que na senda de quem mata quem assassina quem, a própria história de Moçambique deixa muitas lacunas. É só lembrar e daí vamos descobrir quem são os campeões de quem mata quem. Reiteramos saudações especiais à Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, pelo pragmatismo substanciado na sua declaração que instrui as Forças de Defesa e Segurança para a ponderação do processo de desarmamento possível para uma atuação mais moderada, de forma a dar espaço ao processo de diálogo visando o alcance da paz no nosso país. Esperamos que este nobre sinal de compromisso com a paz de Sua Excelência, o Presidente da República, para dar espaço ao diálogo, seja correspondido por todos os atores políticos e sociais do nosso país. E também que esteja acompanhado por um processo de entrega voluntária de armas que estejam em mãos ilegítimas. E para comentar em torno das notícias que marcam a semana, a Noite Informativa recebe Adelson Rafael. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Adelson, ontem foi o último dos 2 dias, né, que a Assembleia da República reservou para a sessão de perguntas ao Governo. A bancada da Frelimo entende que o Governo está num bom caminho, pois está a fazer um bom trabalho. Já a oposição faz uma avaliação negativa do desempenho do Governo e afirmando que o mesmo é incompetente e merece ser demitido porque não tem qualquer compromisso com o povo. Adelson, este foi um dos temas que escolheu da semana, não é? Do seu ponto de vista, como é que avalia o desempenho do Governo? Sim, mais uma vez, permita-me que cumprimente a todos e todas em casa. Para o tema relativo às sessões de perguntas do Governo, primeiro permita-me que faça uma avaliação global. Acho que é de todo útil que, a nível do Parlamento, haja esta oportunidade de sessões de perguntas e respostas ao Governo, porque permite para o cidadão, por via do Parlamento, poder ter aquele que é o pulsar do país. Agora, a pergunta em resposta à pergunta específica que faz da avaliação do Governo. Vamos por partes. Acho que não tenho memória de, em algum momento, termos a bancada parlamentar da Frelimo a efetuar uma avaliação negativa da prestação do Governo. Então, julgo que a avaliação efetuada pela bancada parlamentar da Frelimo, ela, em algum momento, é mais do mesmo. Mais do mesmo, refiro porque continua a ser o que sempre o caracterizou. Agora, temos que mencionar também, nesta sessão, houve a apresentação da moção de censura por parte da Renamo e ela incidiu em 3 aspectos. O primeiro aspecto incidiu na questão da paz, o segundo aspecto incidiu na questão de energia, o terceiro aspecto incidiu na gestão e mitigação das calamidades naturais.
os argumentos apresentados pelo Partido Renamo no que diz respeito à questão da paz, ela fundamenta-se muito dos últimos acontecimentos que se verificaram a nível nacional, com destaque para as supostas, ou digo suposta porque há um jogo aqui de palavras. Quando digo jogo de palavras, enquanto que o Partido Frelimo e o governo vincam que não houve em nenhum momento um ataque liderado quer pelas Forças de Defesa e Seguranças, lhe afirmo isso, aos 2 atentados que ele sofreu, o presidente da Renamo, exceção feita, isto sim, é a questão do cerco, o desarmamento coercivo que ocorreu. Acho que esses 3 eventos são os pilares das fundamentações que a Renamo traz, porque ações dessas, elas não concorrem para aquilo que o processo de reconciliação e contribuição da paz. É sobre esse aspecto do qual a Renamo apresenta. O segundo aspecto que faz parte da moção de censura da Renamo diz respeito à questão da energia. A Renamo faz que é descabido que, sendo a Carabaça um investimento, ou uma Carabaça um investimento nacional, tanto internacional, que ela não pode ocorrer o processo que ocorre dos aumentos das taxas de energia e todo um processo que tem ou é subsequente a esse aumento da taxa da qualidade. Um aspecto interessante foi que houve 5 cortes de energia consecutivos, uma delas foi na altura em que o Ministro da Energia fazia o seu discurso. Sim, acho que esse foi motivo de dia, foi motivo de destaque e trouxe também como ponto, eu diria de piada, se permitam isso, porque no momento que estava a apresentar a pessoa responsável, que tem a responsabilidade do pelouro de energia, nós tivemos este coro. Mas agora, no que diz respeito à questão da energia, nós temos que dizer que sim, acho que o país tem pouco a festejar ou pouco a sentir-se honrado pela qualidade de energia que ela é fornecida, mesmo também no que diz respeito ao acesso de energia. Já em vezes passadas, havia feito a menção que quando nós falamos comumente da questão do acesso rural da energia, isso é a nível dos distritos, ela circunscreve-se, parte das vezes, a uma questão de as vilas, quer dizer, as vilas sedes e certas localidades, porque há distritos que, apesar de ser contabilizados como os distritos com energia, têm certas localidades que até hoje não têm um processo de energia. E muitas vezes o raio do acesso de energia ele não vai para além do que 20 km. Quando falo 20 km, na situação que existe questões que têm acesso a localidades. Com raios superiores a isso, constitui exceção os distritos que têm. Se tomarmos em consideração que o benefício do acesso à energia, ele não tem muito para além de somente a iluminação, porque para a questão dos distritos, ele pode desempenhar um papel importante no processo da industrialização e no processo também de, diria, consolidação ou fortificação da economia pelos todos os serviços que podem advir do acesso da energia, que, como é sabido, ele constitui um fator determinante quando a gente fala o processo produtivo. Mas ainda na questão da energia, tendo em conta aquilo que é a demanda, o acesso e a qualidade que vem decrescendo, o que é que se pode perspectivar em relação ao futuro da EDM? Muito mais do que o futuro da EDM, julgo que a gente tem que efetuar a avaliação a nível das fontes de energias existentes. Houve, por parte do governo, ações para que pudesse colmatar a demanda, porque não podemos esquecer que parte significativa, se formos a efetuar aqui a nível de, como referência, a cidade de Maputo e as subestações que a gente tem, que têm responsabilidade para o processo de energia, não podemos nos esquecer que parte significativa dessa energia, ela foi planificada tomando em consideração um determinado número de pessoas. Quer dizer, quando foi ele idealizado, tinha como horizonte um determinado. E, a nível dos últimos anos, para quem conhece a cidade de Maputo, a gente vê a reconfiguração
arquitetônica, quando eu me refiro à reconfiguração arquitetônica, é a alteração de parte significativa dos edifícios que tinham como característica a horizontalidade para a verticalidade. Isto é hoje comumente visto a nível da cidade de Maputo o erguer de muitos prédios, mas em nenhum momento a gente vê um processo de alteração de raiz do processo de fornecimento de energia. Isto é, não estava planificado para casas que muitas vezes estavam para poder fornecer energia para 2 ou 4 famílias, hoje encontramos com a mesma fonte a ter que fornecer a 300 famílias. Em algum momento, isso também afeta o processo da qualidade da energia. A situação igualitária é o processo da expansão que tem ocorrido a nível da cidade de Maputo, é de conhecimento que a expansão ela tem privilegiado não só para a direção de Maracuene, mas também a direção de Buan. E parte significativa disso não estava planificado e julgo que desencadear aqui ações primeiro da adequação no que diz respeito à demanda e à oferta. Depois, não podemos esquecer também que, para além dessa situação, houve por parte do governo, para quem conhece, que foi de ter fontes alternativas. Quando eu refiro fontes alternativas, é tomando em consideração a fonte da qual comumente a gente considera como fonte primária, que é a HCB. Nós temos certas centrais elétricas que têm funcionamento de gás, a gente tem conhecido isso, e que esses constituíram como um mecanismo complementar ao fornecimento que tem. Mas também não podemos esquecer que, enquanto a espinha dorsal que possa transportar a energia da região centro, principalmente a nível de Songo, para a região sul, nós estaremos dependentes ainda de um processo de energia que vem da África do Sul. É isto. A África do Sul desempenha aqui o duplo papel. Em algum momento desempenha o papel como comprador ao adquirir a energia ao longo da Corabaça, mas também em outro momento desempenha o papel como um fornecedor ou como um vendedor. Enquanto dependermos disso, logicamente, que a África do Sul, pelas demandas que ele tem a nível interno, por mais que pretenda honrar os compromissos, ele vai privilegiar o processo de fornecimento de energia a nível interno. Se permite, a terceira questão relativa à moção de censura, ela diz respeito à questão de gestão e mitigação das calamidades naturais. Eu julgo que aqui o Partido Renamo ele foi infeliz a incluir essa componente de gestão e mitigação da questão das calamidades naturais, muito por conta de todo um histórico de fortificação que o país teve a nível dos últimos anos. Se tomarmos em consideração ou como referência as cheias de 2000, que a nível da bacia do Limpopo, e depois de 2008, 2009, a nível da bacia do Zambeze, eu julgo que dos melhores que o país teve foi o processo de fortificação e estruturação a nível do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e todas as outras instituições ou a nível de organizações adstritas ou com relacionamento à gestão de calamidade. Julgo que a gente melhorou significativamente, mas isso não quer dizer que a gente não tenha ainda espaço para poder progredir e fortificar o nosso papel enquanto, principalmente na questão da gestão, porque todo esse processo a gente teve que adequar leis específicas a nível de calamidade para tornar o país enquanto um país de referência a nível regional no que diz respeito à gestão e mitigação das calamidades naturais. Muito por conta também porque o país, em termos de localização geográfica, por exemplo, temos 2.700 quilômetros de costa que fica exposto a questões de natureza catastrófica com destaque para aqueles que são os ciclones. A nível das cheias, não podemos esquecer cada região, dos 15 rios que fazem parte da região da África Austral, 9 rios desaguam em Moçambique. Quer dizer, tem como ponto jusante Moçambique. Só por isso, quer dizer, todas as bacias que fazem parte da região, em algum momento, o último coletor é Moçambique. Então, essa característica de Moçambique obriga que o governo ela encontre mecanismos de fortificação para o processo de gestão e mitigação. Se calhar, a Renamo poderia
incidir na componente de mitigação, muito por conta, se tomarmos em consideração que depois de 2008 foi apresentado um plano de reassentamento que previa a construção, muito mais do que reassentamento, a construção de mais ou menos acima de 40 mil casas, algo que não chegou a ocorrer nem a metade. Temos que evoluir sim, mas na componente de mitigação do que na componente de gestão. O próximo tema, relacionado também com o Parlamento, é o desarmamento da Renamo, não é? O Presidente da República instruiu recentemente as Forças de Defesa e Segurança a cessarem o desarmamento compulsivo dos homens armados da Renamo. Esta ordem surge 2 semanas depois do Ministro do Interior, Basílio Monteiro, ter manifestado no Parlamento a determinação do Governo em prosseguir com o desarmamento a todo custo. E acompanhamos também o que disse o Primeiro-Ministro. Como é que interpreta este posicionamento ou contradições num espaço de tempo bastante curto? Primeiro, acho que, se permita-me, eu ia voltar ao discurso do Presidente da República no dia 19. Eu julgo que o Presidente da República, enquanto o mais alto magistrado da figura de Estado, ele não pode em nenhum momento solicitar um processo de ponderação, tem que ordenar. Acho que somente não encontrarmos detalhes muito para além das palavras do Presidente da República pode levar a interpretações dúbias, isto é, interpretações que vão depender muito de quem as recebe e sobre que perspectiva de interesse o faz. Agora, no que diz respeito a essa, eu diria, solicitação para ponderar o desarmamento coercivo, o que categoriza aqui passar da fase da coerção para a fase de persuasão, eu julgo que aqui houve o bom senso e a racionalidade vieram de si. Por que me refiro ao bom senso e a racionalidade? Porque questionamos muito por conta da relação custo-benefício e capacidade que temos de poder desencadear um processo de, como, e parafraseando o Ministro do Interior quando passou pelo Parlamento, que poderiam seguir até que a última arma imposta da Renamo ela estivesse. Julgo que na relação custo-benefício, tomarmos em consideração que também a Renamo ela está presente não só em locais extremamente localizados ou identificados para que seja Renamo, elas encontram-se à dimensão desse país. Existe armas com os homens da Renamo, presumo eu, não só a nível de locais que possam ser as bases ou os locais de concentração que comumente tem sido falado pela comunicação social, mas para quem conhece o país, em muitas delegações provinciais da Renamo, a gente tem visto os homens armados, bem como também ao longo de várias outras, não bases, mas locais do que a Renamo privilegiou. Agora, há uma possibilidade do governo ter pensado também nesse sentido de levar em conta a questão de custo-benefício e mudar de posicionamento? Quando eu falo de custo, lógico, quando eu falo de custo-benefício, não me refiro somente ao custo-benefício que a gente pode ser o custo-benefício na relação de investimento financeiro que o governo tinha que efetuar para poder garantir que pudesse primeiro identificar os locais, depois começar com um processo de coerção em todos esses locais. Não podemos esquecer que parte significativa também dessas bases estão em zonas rurais. E depois entramos numa época chuvosa, o que tornaria essa ação difícil. Isto é o quê? Teríamos uma ação que estaria muito para além da época chuvosa, só depois de março. Depois temos a ação também de ter aqui a questão das perdas de vidas humanas. Independente que sejam perdas da Renamo ou das Forças de Defesa e Segurança, estaríamos a falar aqui perdas de moçambicanos e de moçambicanas. E no seu discurso, quando da investidura, quando Presidente da República, o Presidente Filipe Nyusi foi explícito em suas palavras, que disse que efetuaria todos os esforços para que nenhum
para que os irmãos não se pudessem matar. Não estaria a ser coerente aqui, enquanto há possibilidades de encontrar mecanismos de persuasão, optar pela questão de coerência para o arranque de arma. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é todo o impacto que poderia resultar nesta ação. Quer dizer, teríamos o país a ser notícia pelas mortes e pelos incidentes que poderiam advir. Porque para quem acompanhou, principalmente pela comunicação social, ou que chegou aos olhos pela comunicação social, foi explícito pelas imagens o que ocorreu a nível da cidade da Beira quando do desarmamento das guardas do presidente da Renamo. Tudo isso, quando ele é exportado, principalmente pela comunicação social, para o mundo fora, ele transmite a imagem de um país onde está com princípios, ou um país instável que a qualquer momento pode recrudescer em mortes ou ataques em plena, porque já era notícia, ações quando dos incidentes ou das hostilidades de Muxungo, a nível rural, agora teríamos a nível estado. Todo esse impacto na comunicação social, ele pode ter efeitos nefastos, desde o processo da retração do investimento, bem como o que tem se queixado os operadores turísticos é de estar a prejudicar o processo de atração de turista. Então, todos esses aspectos contribuindo, julgo, que levaram ao processo de ponderação. Mas agora aqui há que também sublinhar que devemos aproveitar esta janela de oportunidade. Eu ponho aqui janela de oportunidade porque julgamos que depois de todos um processo negocial que ocorreu e depois de todo um processo que a gente viu que foi criado, a questão da Emochim para garantir o processo de desarmamento, nós chegamos a uma fase onde diríamos que o governo optou pela coerção. Então, abrindo-se essa janela de oportunidade, julgo que todos os demais autores relevantes a nível do país, isso me refiro aos religiosos, como já publicamente já se manifestaram, bem como a sociedade civil, devem ver aqui isso como uma janela de oportunidade para, de maneira proativa, junto tanto da Renamo, bem como do governo, encontrarem mecanismos ou fazerem as pontes necessárias para que esse processo de persuasão, ela não passa somente de meros discursos, que ela podem ser um processo de materialização, que possam aproximar as partes, de modo que esse processo de desarmamento ela ocorre, porque é explícito e é consensual, que constitui um imperativo nacional que nenhum partido político possa ter sob suas ordens ou sob suas influências. É preciso também sublinhar aqui o aspecto sobre suas influências, homens armados ou qualquer ação armada, sob risco de gerar essa falta de desconfiança que tem caracterizado o processo político nos últimos anos em Moçambique. Olhando para o atual cenário, como referiu os vários aspectos, estes apelos que o governo vem fazendo para a entrega das armas de forma voluntária, acha que vai surtir aquilo que é o efeito desejado? Eles podem surtir efeitos caso haja ações complementares. Isto é, acho que é de conhecimento que não houve um posicionamento para além do que a gente ouviu ouviu do presidente da Renamo após o cerco e desarmamento coercivo das suas tropas, não houve por parte da Renamo um posicionamento de qual o melhor mecanismo ele julga ser possível a efetuar um desarmamento. Acho que isso é importante sublinhar, porque até agora não há nenhum posicionamento. Quando eu me refiro a isso, abrindo-se essa possibilidade, julgo que há uma obrigação moral por parte do partido Renamo, muito por conta do pronunciamento do Presidente da República, apresentar a sua abordagem no que diz respeito ao processo de desarmamento. Porque aqui foi explícito, tanto o Presidente da República, bem como o Primeiro-Ministro, falaram que deve ser um processo livre de espontânea vontade. Agora, há que garantir, para além deste processo da entrega livre e espontânea, julgo que tem que se desenvolver ações complementares. Não podemos esquecer que estamos a falar aqui de militares ou de pessoas que têm em sua posse armas nos
nos últimos anos. Se tomarmos como referência o processo de acordo de pai, nós estaríamos a falar de mais de 23 anos que o seu ofício era somente ter em sua posse ou em suas mãos armas. Há que criar aqui mecanismos de complementaridade como a inserção socioeconômica desses homens armados. Vamos ao próximo tema. A União Europeia vai apoiar Moçambique com 734 milhões de euros até 2020, segundo um acordo assinado em Bruxelas, no quadro do novo Programa Indicativo Nacional. Segundo Bruxelas, o apoio destina-se a várias áreas, mas duas merecem particular atenção, nomeadamente desenvolvimento rural, boa governação. Que diferença é que faz este financiamento para Moçambique numa altura em que atravessa uma crise económica? Faz não pouca, mas muita diferença essa. Assim. Primeiro, temos que explicar os 334 milhões de euros no horizonte temporal de 5 anos permite, em questões a previsibilidade, permite uma planificação adequada por parte do governo. Acho que esse é o primeiro aspecto que a gente tem que aqui parabenizar. Todo um processo de acordo que nos permite saber que dentro de um determinado período a gente tem uma fonte de recurso garantida e, logicamente, assinado de quando é que serão efetuados os desembolsos, permite que o processo de planificação ele seja o mais eficaz. Agora, aqui falou de dois aspectos, falou do processo da governação e falou do processo da segurança alimentar. Comecemos com o processo da segurança alimentar. Até mesmo para saber se são as áreas que nós precisamos apostar. Sim. Não podemos esquecer, se a gente reparar para a matriz do país, não podemos esquecer que acima de 70% da população moçambicana, ela vive em zonas rurais. Embora nem toda ela dedicam-se à agricultura e áreas afins, elas vivem em zonas rurais. Estamos a falar aqui, quando a gente fala de segurança alimentar, não estamos somente a falar do processo que vem da agricultura. Temos que ver aqui, segurança alimentar é muito mais que somente o acesso ao alimento ou o uso do alimento e que muitas vezes a gente relaciona com a agricultura. É muito mais que isso. E, pelos todos os ganhos que pode ocorrer a questão, o setor rural, julgo aqui que tem também, em termos percentuais, maior número de pessoas pobres no país. Julgo que aqui nós podemos ter efeitos multiplicadores pelos ganhos que podem advir deste investimento se for efetuado a nível do setor rural. Então, aqui estamos a ir encontrar uma das áreas que, se formos a reparar também pela estrutura que tem o Orçamento Geral do Estado, nós vimos que, a nível do distrito, embora possa ser canalizado isso, o processo de identificação, o processo de gestão do orçamento de chão, ele é somente superior ao que é alocado para os municípios, porque temos acima de 60% do orçamento com o processo de alocação e tomada a decisão a nível central, depois temos mais de 20% a nível das províncias e depois temos o distrito. Então, também só há processo de reforçar para desconstruir toda essa estrutura da alocação orçamental, ela vai poder em algum momento contribuir para maiores ou melhoria das condições de vida a nível da zona rural e, consequentemente, contribuir para o combate à pobreza. Agora, o outro aspecto fala o aspecto da governação. É preciso sublinhar que nesse reforço vinha, de maneira explícita, a promoção do sistema democrático, da transparência e do premiado por lei. Mas para que nós possamos perceber como é que se financia uma boa governação? Não, há vários aspectos. Há vários aspectos quando a gente fala do reforço do sistema democrático. Não podemos esquecer que, embora que o país tenha já vários anos de sistema democrático, é um país que precisa ainda de consolidar vários aspectos. Se nós efetuarmos uma ligação com o primeiro tema, não podemos esquecer que todo este imbróglio que tem passado o país, do que diz respeito à instabilidade político-militar, ele adviu de um processo que vem das eleições
que foram as últimas eleições, que a gente pode discutir tudo o que for a discutir, sem esquecer que o cerne da questão de tudo isso veio de um processo. Alguém vai dizer que não, que foi um processo a lei eleitoral foi um processo proposto pela Renamo e aprovado a nível da Assembleia da República. A ingenuidade e a inexperiência da Renamo, ela não podem significar de maneira alguma que a gente tem um sistema, diria, eleitoral e sistema democrático perfeito, porque é de conhecimento que, infelizmente, nós temos os principais partidos da oposição, a Renamo e o MDM, ainda no que diz respeito de iniciativa legal, inexperiente e em algum momento até ingênuo, muito por conta do que tem proposto para o reforço do sistema democrático. Julgo que está-se criado aqui oportunidades para que todo esse processo do sistema de reforço democrático ela seja inclusivo. Embora a gente tenha aqui os partidos políticos como os principais atores, quando a gente fala do processo democrático, não podemos esquecer que os outros intervenientes também devem ganhar destaque. Não falo aqui destaque qualitário, mas falo destaque para poderem reforçar, porque a experiência tem mostrado que nos últimos anos privilegiou-se primeiro a bipolarização entre o partido Frelimo e o partido Renamo para o processo de condução do processo primeiro de instalação e de implementação do sistema democrático. E a experiência, muito por conta dos resultados, mostra que ele não trouxe os resultados desejados. A termos que encontrar um caminho diferenciado, quer dizer que nós devemos encontrar aqui outras ações ou outras atividades diferentes do que a gente vinha efetuando. E ponto de partida é que a gente tem que desconstruir a ideia de que os partidos políticos, pela sua representação parlamentar, devem eles conduzir o país. Julgo que também há essa necessidade da gente incluir outros intervenientes com destaque. Viu agora o papel que desempenhou os bispos católicos. Sim. Julgo aqui as confissões religiosas já desempenharam um bom papel a quando dos Acordos Gerais de Roma, e julgo que há espaço para que eles possam desempenhar um papel relevante e diferenciados na situação atual. Refiro-me também a certas organizações da sociedade civil que têm efetuado um trabalho de louvar no que diz respeito à contribuição para a melhoria do sistema democrático. Julgo que tem que se encontrar aqui mecanismos de inclusão e não mecanismos de exclusão, porque tem-se denotado nos últimos anos o puxar para a sua responsabilidade assuntos que dizem respeito a questões do sistema democrático e que muitas vezes dizem que se existe interesse ou intenção de contribuir, que abandone as diversas formas de sua contribuição e se filiem em partidos políticos. Eu julgo que não há necessidade da gente ter que filiar-se aos partidos políticos para que a gente possa contribuir para um sistema. Agora, outro aspecto aqui é também o processo da transparência. Quando a gente fala da boa governação, também está incluso aqui a questão da transparência. É de extrema importância que esse aspecto da transparência ele esteja cá e que seja explícito, muito por conta de todos os riscos que a gente corre da corrupção e da falta de honestidade que pode advir de certos funcionários, quer públicos ou quer funcionários de instituições que estão ou que têm sob sua responsabilidade negociar ou fazer a gestão de fundo público. Por que eu digo isso? Não podemos esquecer que nós estamos agora a entrar numa fase decrescente para o processo da da exploração do gás da bacia do Rovuma. Se dar fé a todos os planos, quer dizer, a partir de 2020, julgo que a gente tem que chegar a isso enquanto a gente tenha quadros e funcionários públicos capacitados para que o processo da transparência seja a sua bandeira, a sua diria, palavra de ordem, em todo um processo, não só no processo da gestão dos contratos, bem como em toda a cadeia que envolve interesse público. Então, julgo que temos aqui a oportunidade de focalizar áreas prioritárias, irmos poder áreas
com as quais julgamos que temos interesse de reforçar e ter os funcionários, os melhores funcionários sobre a gestão do bem e da coisa pública. O terceiro aspecto, quando a gente fala do processo da boa governação, a gente fala daquilo que é do primado de lei. Acho que, infelizmente, uma das coisas que tem nos caracterizado nos últimos anos é que nós estamos a temos instituições fracas. Julgo que em nenhum momento a gente pode garantir o primado da lei se a gente encontrar aquilo que são instituições que podem se submeter sobre influências de partidos políticos, influências dos sistemas econômicos e influências até do mundo do crime organizado. Então, julgo que há uma necessidade daqui reforçar e criar mecanismos estruturantes para que tenhamos instituições fortes para podermos garantir a implementação do primado de lei. Porque, de contrário, a gente estará aqui a construir estruturas com alicerces que, em toda a sua dimensão, são frágeis. Isto é, teremos aqui a garantir todo um processo de consolidação da democracia, estaremos aí a garantir um processo de crescimento econômico e o combate à pobreza, mas o processo do primado pela lei, ele estaria aqui a falhar, porque começa a ser norma vermos o potampear da Constituição da República. Quer dizer que a Constituição da República deixou de ser a referência para fazer política, deixou de ser referência para o exercício da cidadania ativa. Julgo que, ao garantir a implementação do primado para a lei, começando primeiro pela essa valorização e implementação sem exceção da Constituição da Constituição da República, julgo que nós teríamos dado aqui um bom passo. Pelo valor e pelo tempo e pela temática, julgo que é um momento daqueles que nos orgulham a gente poder felicitar as intervenientes, tanto a União Europeia, bem como o Governo, pela assinatura de um acordo e pelas temáticas escolhidas, segurança alimentar e boa governação. Vamos fazer um breve intervalo. A seguir acompanhe o nosso último tema. Os comentários serão em torno do desaparecimento de Afonso Dhlakama na vida política ativa. Até já. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa, quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. E o nosso último tema de análise é o silêncio de Afonso Dhlakama
que paira sobre Moçambique. Adelson, Afonso Dhlakama desapareceu da vida política ativa depois da sua guarda pessoal ter sido desarmada pelas forças de defesa e segurança, como todos acompanhamos na Beira. Para muitos, o líder da Renamo remeteu-se a um silêncio que começa a preocupar alguns setores da sociedade. Qual é a sua percepção em relação a este desaparecimento, em relação a este silêncio? Os moçambicanos devem ficar preocupados com o que está a acontecer? Se deve constituir preocupação, eu digo sim, que deve constituir preocupação. Não podemos esquecer, se a gente efetuar uma retrospectiva dos eventos políticos do país, depois de 78, 79, nós encontramos Afonso Dhlakama como um fator comum em diversos intervenientes. Pode ser discutível se para o bem ou para mal, muito por conta de todo o resultado e impactos negativos que tiveram a guerra dos 16 anos, mas tivemos presente o Afonso Dhlakama. Em todo o processo democrático, em todas as eleições, nós tivemos presente a figura de Afonso Dhlakama. O diferencial da ausência da vida política de Afonso Dhlakama agora é as causas que talvez possam ter contribuído para essa tomada de decisão, porque já houve momentos que nós tivemos que mais de 6 meses a ação política de Afonso Dhlakama reduzida quase a zero, quase inexistente. Houve anos que entre duas eleições nós não tivemos Afonso Dhlakama ativo como está. E não podemos esquecer que o porquê pode ser relevante e gerar preocupação. Não podemos esquecer que com exceção do último mês, nos últimos 8 meses, 10 meses, nós tivemos Afonso Dhlakama ativo a percorrer o país de leste a leste, a mobilizar os seus apoiantes e em eventos de naturezas organizacionais do Partido Renamo. Isso é, liderar eventos organizacionais do Partido Renamo. Fazendo promessas. Mais do que promessas também, quando falo de questões organizacionais, vimos a dirigir reuniões do Conselho Nacional, vimos do destacamento feminino da Renamo e diversos eventos e todo um processo de promessas, processo também de governar as 6 províncias onde teve Maria de voto. Agora, também não podemos esquecer que podem ter contribuído para essa tomada de decisão a ação que ocorreu no seu desarmamento, o cerco à sua casa e desarmamento da sua guarda e também os pronunciamentos oficiais do governo de que iria levar ao desarmamento coercivo de toda a força da Renamo. E não podemos esquecer que um fator comum que acompanhou o presidente Renamo em vários momentos era a proteção que vinha para os seus homens armados. Podemos agora também falar que essa proteção foi algo acordado quando do Acordo Geral de Paz. Podemos aqui discutir o âmbito daquilo que é o período de validade de que estava, mas foi acordado a nível do Acordo Geral de Paz. Agora, pode ser que tenha sido extemporâneo, passou o tempo sobre o qual, porque agora a interpretação legal, ela tem encontrado diversas maneiras. Umas que explicam que a guarda permitia até a realização das primeiras eleições, que isto é em 94. Mas que não houve ações por parte do que é explícito para dar uma garantia de uma proteção ao líder da Renamo. Então, o mais provável é que, se o presidente da Renamo continuasse com a sua guarda, o mais provável é que, em função das suas deslocações, nós teríamos aqui focos de confrontação. Isto é, o interesse de uma parte em poder desarmar de maneira progressiva e o interesse do líder da Renamo continuar a ter uma proteção pelos homens de que ele julga serem leais e fiéis a si. Julgo que passou-se aqui pela ponderação, ao
Afonso Dhlakama, ao retirar-se do cenário, reduziu as possibilidades de a gente ter confrontos. Sim. Essa retirada de ter confronto, julgo que em algum momento pode ser estratégico, na medida que qualquer confrontação poderia também pôr em causa a sua própria vida. Isto é, ao tomar a decisão de, depois da ação de desarmamento, poder efetuar sua deslocação com seus homens armados, estaria em algum momento também gerar a possibilidade de, em função do pronunciamento que foi feito tanto pelo Ministro do Interior, bem como do Comandante-Geral da Polícia, que qualquer ação ia obrigar o desarmamento, nós teríamos aqui a possibilidade de confronto e, quando a gente fala de confronto, podíamos ter em algum momento a questão de morte nessas confrontações do Afonso Dhlakama. Julgo que torna-se estratégico o retirar para evitar essa possibilidade. Mas também há quem diga que esta retirada é uma estratégia, sim, mas para reformular a sua forma de atuação. O que pode diferir no processo de reformulação da sua forma de atuação é o processo de hierarquização das coisas. Isto é, quando eu me refiro à hierarquização, o quê? Será que pautou no processo de tomada de decisão para Afonso Dhlakama a questão de que tinha que estrategicamente, muito por conta dos eventos políticos e a direção que tinha os eventos políticos, de poder que em algum momento começava a reduzir aquilo que constituía a força ou parte da força que a Renamo impunha, que era a questão de ser um partido com os armados, porque não podemos esquecer que isto também tem contribuído com parte da força que é o partido Renamo. Nós teremos aqui o processo de hierarquização, de procurar saber se para o líder da Renamo a retirada daria mais sentido retirar-se e criar mecanismos estratégicos para contrariar os eventos políticos ou poderia retirar-se para salvaguardar a sua vida. O que pode diferir, não há um momento de exclusão das partes, quer dizer, as duas partes elas são válidas. Não podemos esquecer que também Afonso Dhlakama, depois de tudo isso, terá que aparecer com um discurso diferenciado. Quando me refiro a um discurso diferenciado, muito por conta dos últimos eventos, não vai permitir termos Afonso Dhlakama com o mesmo cenário também, ou o mesmo vigor que teve ao longo dos últimos tempos. A história mostra que a saída ou este desaparecimento de Afonso Dhlakama acaba sendo um mistério em volta dele. A reaparição dele não lhe vai dar mais poder, mesmo até para negociar questões da paz? A questão de poder, eu não gostaria de ver neste prisma de poder, porque primeiro falamos o processo da liderança da Renamo, do quadro de Dhlakama, ela tem anos. E um dos maiores, diria, handicaps ou defeitos que pode ocorrer numas lideranças longas é o desgaste de imagens que tem. Mas a gente viu o ressurgimento em vários momentos em função de contextos diferenciados da Afonso Dhlakama. Se nós tomássemos em consideração com as pessoas que até hoje, envolvido todos esses anos, continuam a achar Afonso Dhlakama como uma figura ainda com credibilidade e capacidade para dirigir o país, muito por conta, uso esse referencial pelos resultados que tem alcançado a nível das eleições e tomando em consideração os últimos resultados. Nós encontramos das 11 províncias, 6 províncias acreditaram no projeto apresentado tanto por Afonso Dhlakama bem como a Renamo. Nós julgamos aqui, para esses factos, todos os argumentos contrários, julgo que eles perdem a sua força. Então, eu não diria aqui que o processo só de coisa. O carisma de Afonso Dhlakama, ela está presente dele. O brilho de Afonso Dhlakama, ele pode variar em função ou do pronunciamento de uma determinada palavra ou de uma determinada ação. Mas o carisma, ele está lá. O que pode acontecer é alteração de brilhos em função de épocas. Assim como eu disse, houve épocas onde a credibilidade de Afonso Dhlakama, enquanto alguém que pode ser alternativa de governação, ela esteve reduzida. Se a gente for ver em termos estatísticos, os resultados que, a nível das eleições, nós diríamos aqui que foi uma questão decrescente. Mas, igual a si próprio, houve esse processo de reviravolta e que
o carisma ele sobressaiu-se, quer dizer que ganhou outro brilho. Então, não vamos falar aqui do processo do poder, ele tem, sim, mas o carisma e a credibilidade que ele tem a nível dos seus seguidores, julgo que Dhlakama continua uma figura incontornável no processo político nacional. E sua ausência, agora, quando julgamos que estamos no momento de buscar todos os intervenientes que de maneira ativa possam contribuir para a alteração, julgo que a sua ausência pode contribuir para o alastramento desse processo, porque em função do pronunciamento da ponderação que alterou o processo da correção para persuasão, julgo que Dhlakama teria agora um papel determinante para ver como é que a Renamo poderia se posicionar perante essa proposta. Agora, ela ausente e sabendo que a nível da Renamo todo o poder ele gravita a nível da sua figura, julgo que a sua ausência vai nos obrigar também a termos que tomar decisões de solução por muito mais tempo do que era desejável. Neste momento, acha que o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, e a Renamo estão politicamente fragilizados? Não, de maneira alguma. Não vejo de maneira alguma. Não vejo que a Renamo nem o presidente... O fato de ele estar ausente? Não, de maneira alguma. Como eu disse, houve alturas que o líder da Renamo já esteve ausente da comunicação social por mais de 6 meses, mas não foi num cenário que sim, como disse, são contextos diferentes. São contextos diferentes, então não se podemos fazer aqui nem paralelismo, nem encontrar analogia comparativa entre esses dois processos. Por que eu me refiro que tanto o líder da Renamo, bem como o partido de Renamo, ele não encontram-se fragilizados pelo papel que eles têm desempenhado a nível das suas intervenções, dos debates e todo um processo que advém de aceitação a nível de coisas. Se a gente usar como o referencial os comentários, os pronunciamentos públicos que têm vindo pela comunicação social, é preciso sublinhar aqui que refiro-me isso pela comunicação social, sim, julgamos que não estão fragilizados. Antes, pelo contrário, houve algum momento que quem esteve com um pouco fragilidade pela credibilidade foi o governo, muito por conta dessa dissonância que existiu entre o que adotou como pontos nevrálgicos para ir para a implementação da paz e as ações práticas que vinham ocorrendo. Isto é, se a gente vê que encontra um governo que diz que única alternativa para a paz, única alternativa para encontrar a paz, a alternativa ao diálogo é o diálogo e que depois, em função de um determinado contexto, altera as suas palavras, julgamos aqui que quem alterou, desconfigurou-se perante a população foi quem alterou o processo discursivo. Então, não julgo que aqui haja por parte da Renamo essa descredibilidade. O episódio da Beira poderá ter quebrado definitivamente aquilo que é a confiança das partes? Definitivamente diria que não. Definitivamente diria não. Se fazendo fé às palavras do presidente da Renamo, quando após o cerco, ele foi explícito que, apesar de tudo, julgava que o processo de diálogo continuava a ser o ponto de referência para a resolução de todo o problema, toda a instabilidade política que o país atravessava. Então, fazendo fé a essas palavras, eu julgo que não está aqui efetuada a ruptura de coisas. E fazendo fé também aos pronunciamentos do porta-voz, onde convidava os bispos católicos e outras congregações religiosas para fazerem parte dos mediadores, quer dizer que continua assente e com confiança por parte do partido Renamo que o diálogo é o mecanismo para a resolução do conflito. Isso é, a existir aqui, diria, uma ruptura da confiança total, não estaríamos aqui a ver essa janela de oportunidade que era apresentada por parte do partido Renamo. Isto é,
o diálogo ele pode ocorrer, mas a ele podem-se encontrar figuras como mediadores, como havia mencionado, mediadores internacionais e mediadores a nível de confissões religiosas. Algumas vozes da sociedade defendem que o Estado moçambicano deve dizer onde se encontra o líder do maior partido da oposição do país. É papel do Estado dar esta informação? Vamos por partes. Julgo eu, quando parte significativa dessas pessoas fazem menção de que o Estado deve dar, é muito por conta das prováveis causas que podem ter originado o desaparecimento, não pela responsabilidade que tem. É mais pela coisa, porque não podemos esquecer que o desaparecimento ele foi subsequente àquela data. Então, se houve uma ação prévia, que foi ir buscar o líder da Renamo das Matas, onde estava, com o objetivo de desencadear ações para o processo negocial e processo de paz. Mas a primeira ação de destaque, para além do processo da saída das matas, foi uma ação de coerção que em algum momento deixou também perplexos muita gente, sem saber qual era o objetivo primário ao ir buscar ou a solicitar o líder da Renamo saísse das matas para vir à cidade ou vir engajar-se pessoalmente de maneira proativa no processo negocial. Não diria que haja uma responsabilidade, mas temos que dizer moralmente há uma responsabilidade. Se não é uma responsabilidade de prestar declarações às nações, mas pelo menos em colaboração com a Renamo, garantir que a Renamo possa poder tranquilizar a nação, porque somente essa ausência ela pode gerar várias especulações e não conseguimos aqui identificar se essas especulações podem ser benéficas ou podem ser especulações que podem resultar em fatores nefastos aquilo que é a intenção de contribuir para a paz. Adelson, mesmo para encerrarmos, o que é que os próximos tempos nos reservam na arena política, com o líder da Renamo ausente e sendo representando o maior partido da oposição? Eu julgo que constitui mais um desejo do que uma leitura de futurologia. Eu julgo que há uma necessidade de existir proatividade por parte da Renamo. Quando digo proatividade, porque depois do discurso do Presidente da República a solicitar a ponderação, a gente vê aqui que os determinantes eles passaram de coerção para persuasão. Julgo que há uma necessidade de proatividade por parte da Renamo, poder apresentar uma proposta alternativa ao que vinha ocorrendo nos últimos eventos negociais. Por que é que eu me refiro a isso? Não podemos esquecer que a iniciativa para o processo de negociações que vinha ocorrendo, ela partiu da Renamo. E foi a Renamo que apresentou que o modelo seguido não era o melhor modelo. Julgo que aqui é uma oportunidade da Renamo a dizer que o modelo que estava a ser seguido, ele não trazia resultados satisfatórios para os objetivos e a metodologia planificada e encontrar-se mecanismos alternativos. Isso me refiro a isso. Mas também, por parte do governo, julgo que pode ser muito mais proativo do que tem sido, porque há de louvar este processo de iniciativa, em algum momento também credibiliza, porque a responsabilidade primária para garantir tranquilidade, segurança a nível de todo o território nacional, ela, em primeira instância, é do governo. Sendo isso, ele é que tem que conduzir todas e qualquer ações. Julgo que aqui também há uma necessidade de ir uma proatividade, porque em dois momentos, ou em momentos diferenciados, vimos o Presidente da República a invocar que ele pretendia soluções, pretendia propostas de solução. Ganhou destaque esse pronunciamento quando foi da recepção dos bispos católicos. Eu julgo que tinha que se inverter os discursos, porque nós é que devemos, enquanto
o cidadão tem que, em algum momento, solicitar solução por parte do Presidente da República, que a gente já vem arrastando-se isso desde que, se a gente for encontrar um ponto comum nos últimos, diria, 10 meses de governação de Filipe Nyusi, um ponto comum é a instabilidade. E a gente tem que ir procurar saber se a gente tem um mandato de 5 anos, vamos ter quase um ano a nível de instabilidade, um ano onde, em todos os momentos públicos, desde o primeiro dia de investidura, o fator comum do Presidente da República foi o processo da paz. Para um país que está há 40 anos independente, para um país que assinou um acordo geral de paz de 24, isso tem que ser preocupante. Então, há que desenvolver ações muito mais do que a gente só invocar o desejo de ter a paz. Há que irmos buscar, de maneira proativa, outros intervenientes que eu julgo que podem ser úteis ao processo para deles irem buscar solução. Julgo que a Presidente da República, muito mais do que pronunciamentos públicos, deve desencadear ações de convidar todos esses outros demais que são mencionados, quer pela comunicação social e pelos principais intervenientes, para deles poderem ouvir qual a intenção deles poderem contribuir, ou que papel pretendem desempenhar para poder contribuir na busca da paz. Quando eu me refiro a isso, não está aqui somente um papel como mediador, como muito podemos pensar. Há também um papel que a gente pode ter até de conselheiros, porque muitas das vezes quando a gente dá um determinado conselho, a gente fica associado muitas das vezes a essa, muito por conta do que é o processo da catalogação e da exclusão que ocorre cá a nível nacional. Julgo que é o momento oportuno da gente criar mecanismos de incentivar tanto as confissões religiosas, tanto os organismos da sociedade civil, para que de maneira organizada possam ter aproximação às partes. Quando eu me refiro a aproximação à parte, ter a nível do governo, ter a nível do Partido Renamo e o Partido Frelimo. Porque não podemos esquecer que o Partido Frelimo, embora esteja aqui na Contracâmara, ela desempenha um papel determinante para a busca da paz nesse processo. Então, julgo que é a altura de maneira explícita, saírem desse coisa e a Frelimo ter que, de maneira interventiva, adotar. Porque agora que está aqui é um processo que vem ao público e é uma negociação que está a ocorrer entre o governo e a Renamo. Mas a gente sabe que, embora não seja explícito, implicitamente a gente tem aqui o Partido Frelimo, em algum momento, como um interveniente. Já é a altura de também todos os demais, tanto como mediadores e quem pretende contribuir positivamente para a paz, inclua o Partido Frelimo como ator visível em todo esse processo de discussão para que a gente possa trazer essa paz. Se calhar, essa parte da gente ter a Frelimo invisível, em algum momento pode ter aqui, estar a contribuir negativamente. Eu me refiro a isso porque se alguém atento acompanhou que parte significativa das ações que foram tomadas pelo governo, eles vinham na sequência de tomada de decisões da Comissão Política da Frelimo. Então, há que trazer o Partido Frelimo, não aqui só como alguém que fala na Contracâmara, mas alguém que fala do invisível, mas alguém que dá a cara e que de maneira explícita apresenta as propostas. Julgo também aqui a Frelimo, enquanto partido político, tem essa obrigação de publicamente apresentar quais as propostas. Cuidado, refiro-me ao Partido Frelimo, que em alguns momentos pode ter o mesmo discurso que o governo, porque o governo ele é formado na sequência da vitória do Partido Frelimo. Mas há essa necessidade do Partido Frelimo, enquanto partido, aparecer de maneira explícita, apresentar o que julga ser as propostas para a gente trazer, encontrar a paz. Anderson Rafael, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa noite. Vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir com mais informação.